Existem lugares espalhados pelo mundo que simplesmente não deveriam existir. Estruturas gigantescas, esculpidas em pedra, construídas há milhares de anos por civilizações que, teoricamente, não possuíam tecnologia suficiente para realizar obras desse nível de complexidade. Ainda assim, elas estão lá, desafiando o tempo, a lógica e tudo o que acreditamos saber sobre o passado da humanidade. Algumas dessas construções apresentam uma precisão impressionante, com blocos de pedra perfeitamente encaixados, alinhamentos astronômicos exatos e técnicas que até hoje seriam difíceis de replicar mesmo com ferramentas modernas. Isso levanta uma questão inquietante. Será que estamos subestimando o conhecimento das civilizações antigas, ou ainda não entendemos completamente como essas estruturas foram realmente construídas? Ao longo da história, arqueólogos e cientistas tentaram explicar esses mistérios, mas muitas dessas construções continuam cercadas por dúvidas, teorias e perguntas sem resposta. E quanto mais estudamos esses lugares, mais percebemos que talvez a história da humanidade seja muito mais complexa do que imaginamos. Se você quer explorar esses enigmas, descobrir estruturas impressionantes e entender os mistérios mais intrigantes do passado, já se inscreve no canal, porque nos próximos minutos você vai conhecer algumas das construções mais inexplicáveis já feitas pelo ser humano. O monumento de Yonaguni é uma das estruturas mais misteriosas já encontradas no fundo do oceano, localizado próximo à costa do Japão. Descoberto por mergulhadores na década de 1980, esse conjunto de formações submersas rapidamente chamou a atenção por apresentar características que lembram construções feitas pelo ser humano. A estrutura possui grandes blocos de pedra com formas geométricas impressionantes, incluindo degraus, plataformas e superfícies planas que parecem ter sido cuidadosamente esculpidas. Essas características fazem com que muitos acreditem que Yonaguni possa ser, na verdade, uma antiga cidade submersa. No entanto, existe um grande debate entre especialistas. Alguns cientistas defendem que essas formações são naturais, resultado de processos geológicos ao longo de milhares de anos. Outros acreditam que há evidências suficientes para sugerir que partes da estrutura foram modificadas por uma civilização antiga. Se Yonaguni realmente for uma construção artificial, isso significaria que uma civilização avançada pode ter existido naquela região antes do aumento do nível do mar, há milhares de anos. Essa possibilidade levanta questões fascinantes sobre culturas perdidas e capítulos da história que ainda não conhecemos. Um exemplo do mistério é o fato de que algumas áreas da estrutura apresentam ângulos retos quase perfeitos, algo raro de acontecer naturalmente. Isso continua dividindo opiniões e mantendo o monumento de Yonaguni como um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo moderno. As pirâmides de Gizé estão entre as construções mais impressionantes já feitas pela humanidade, erguidas há mais de 4.500 anos no deserto do Egito. Essas estruturas gigantescas foram construídas como tumbas para faraós, mas o nível de precisão e grandiosidade de sua construção levanta questões que continuam sendo debatidas até hoje. A Grande Pirâmide, em especial, é composta por milhões de blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, posicionados com uma precisão extraordinária. O mais impressionante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna disponível hoje, replicar uma construção com esse nível de alinhamento e perfeição ainda seria extremamente desafiador. Outro detalhe que intriga pesquisadores é o alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais e até com certas constelações. Esse nível de precisão sugere que os antigos egípcios possuíam um conhecimento avançado de astronomia e matemática, muito além do que muitas vezes imaginamos. Além disso, o método exato de construção dessas estruturas ainda não é totalmente compreendido. Existem várias teorias, desde rampas gigantes até técnicas mais complexas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente como esses blocos foram transportados e empilhados com tanta precisão. Um exemplo desse mistério é o fato de que as pirâmides permaneceram praticamente intactas por milhares de anos, resistindo ao tempo, ao clima e até a terremotos. Isso reforça a ideia de que os antigos egípcios dominavam técnicas de engenharia extremamente avançadas, que ainda hoje continuam impressionando o mundo. A cidade de Petra é uma das construções mais impressionantes do mundo antigo, localizada no deserto da Jordânia e esculpida diretamente nas rochas há mais de 2.000 anos. Diferente de outras cidades, Petra não foi construída com blocos de pedra. Ela foi literalmente esculpida em enormes formações rochosas, criando estruturas monumentais que ainda hoje surpreendem pela sua complexidade.
O que mais chama a atenção em Petra são suas fachadas gigantescas, como o famoso tesouro, que apresenta colunas, detalhes e simetria extremamente precisos. Tudo isso foi esculpido manualmente na rocha, o que levanta uma questão impressionante: como uma civilização antiga conseguiu criar algo tão detalhado e proporcional sem ferramentas modernas? Além da beleza arquitetônica, Petra também revela um nível avançado de engenharia. A cidade possuía sistemas sofisticados de armazenamento e distribuição de água, algo essencial para sobreviver em um ambiente desértico. Isso mostra que seus construtores não apenas dominavam a arte, mas também a engenharia prática. Outro ponto intrigante é a forma como Petra foi escondida por séculos. Após ser abandonada, a cidade ficou praticamente desconhecida para o mundo exterior até ser redescoberta no século XIX. Esse isolamento contribuiu para preservar suas estruturas e aumentar ainda mais o mistério em torno de sua história. Um exemplo impressionante é o fato de que muitas das estruturas de Petra continuam de pé até hoje, resistindo ao tempo e à erosão do deserto. Isso reforça a ideia de que seus construtores possuíam um conhecimento avançado de técnicas que permitiram criar uma cidade duradoura em um ambiente extremamente hostil. Göbekli Tepe é considerado um dos sítios arqueológicos mais antigos já descobertos, com mais de 11.000 anos de história. Isso significa que ele foi construído em uma época em que, segundo o que aprendemos, os seres humanos ainda viviam como caçadores-coletores e não possuíam sociedades organizadas ou conhecimento avançado de engenharia. Ainda assim, essa estrutura monumental existe, desafiando tudo o que sabemos sobre o início da civilização. O local é composto por enormes pilares de pedra em formato de T, alguns com vários metros de altura e pesando toneladas. O mais impressionante é que esses pilares não são simples blocos brutos. Eles foram cuidadosamente esculpidos com símbolos, animais e detalhes que indicam um nível surpreendente de habilidade artística e técnica para aquela época. Outro detalhe que intriga os pesquisadores é o fato de que Göbekli Tepe parece ter sido construído antes mesmo da agricultura surgir. Isso levanta uma questão fascinante: como um grupo de pessoas, sem assentamentos permanentes, conseguiu organizar mão de obra suficiente para construir algo tão complexo e em grande escala. Além disso, não há sinais claros de moradias no local, o que sugere que Göbekli Tepe não era uma cidade comum, mas possivelmente um centro religioso ou ritualístico. Alguns especialistas acreditam que ele pode ter sido um dos primeiros templos da humanidade, utilizado para cerimônias que ainda não compreendemos totalmente. Um exemplo do mistério dessa estrutura é o fato de que, em algum momento da história, ela foi intencionalmente enterrada por aqueles que a construíram. Até hoje, ninguém sabe exatamente o motivo disso, o que torna Göbekli Tepe ainda mais enigmático e reforça a ideia de que talvez estejamos apenas começando a entender o verdadeiro passado da humanidade. Stonehenge é um dos monumentos mais misteriosos do mundo antigo, localizado no sul da Inglaterra e datado de mais de 4.000 anos. À primeira vista, ele pode parecer apenas um conjunto de pedras gigantes organizadas em círculo, mas essa estrutura esconde um nível de complexidade que continua intrigando cientistas e historiadores até hoje. O monumento é formado por enormes blocos de pedra, alguns pesando várias toneladas, posicionados de forma precisa e cuidadosamente equilibrados. O mais surpreendente é que muitas dessas pedras vieram de regiões localizadas a centenas de quilômetros de distância, o que levanta uma grande questão: como povos antigos conseguiram transportar e erguer essas pedras gigantes sem o uso de tecnologia moderna? Outro detalhe que torna Stonehenge ainda mais fascinante é seu alinhamento com eventos astronômicos. A estrutura foi posicionada de forma que, durante o solstício de verão, o Sol nasce exatamente alinhado com uma das pedras principais. Isso sugere que o local poderia ter sido usado como um calendário gigante ou até mesmo um observatório astronômico primitivo. Além disso, existem evidências de que Stonehenge pode ter sido utilizado para rituais religiosos e cerimônias importantes. Escavações revelaram restos humanos e objetos que indicam que o local tinha um significado espiritual profundo para as pessoas que o construíram. Um exemplo do mistério que envolve Stonehenge é o fato de que, mesmo após séculos de estudo, ainda não existe uma explicação definitiva sobre sua verdadeira função. Ele pode ter sido um templo, um calendário, um local de cura ou até uma combinação de tudo isso, o que mantém esse monumento como um dos maiores enigmas da história.
Amadol é uma antiga cidade construída sobre pequenas ilhas artificiais no meio do Oceano Pacífico, próxima à ilha de Pohnpei. Datada de mais de 1000 anos, essa estrutura é formada por dezenas de plataformas de pedra conectadas por canais de água, criando algo que muitos chamam de Veneza do Pacífico. O que torna Amadol tão impressionante são os enormes blocos de basalto utilizados em sua construção. Essas pedras são extremamente pesadas e foram empilhadas de forma precisa para formar muros e estruturas complexas, mesmo sem o uso de tecnologia moderna ou ferramentas avançadas. Outro detalhe intrigante é que não existe uma explicação clara de como essas pedras foram transportadas até o local. Algumas teorias sugerem o uso de jangadas ou sistemas de alavancas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente como uma civilização antiga conseguiu realizar esse tipo de construção em meio ao oceano. Além disso, Amadol está cercada por lendas locais que falam sobre poderes sobrenaturais e conhecimentos perdidos. Segundo algumas histórias, seus construtores teriam utilizado técnicas que iam muito além do que conhecemos hoje, o que aumenta ainda mais o mistério em torno dessa cidade. Um exemplo disso é o fato de que muitas das estruturas ainda permanecem de pé, mesmo após séculos expostas ao vento, à água e ao clima tropical. Isso reforça a ideia de que Amadol não é apenas uma cidade antiga, mas um dos maiores enigmas arquitetônicos já deixados pela humanidade. Machu Picchu é uma das cidades antigas mais impressionantes já construídas, localizada no alto das montanhas dos Andes, a mais de 2.400 metros de altitude. Construída pela civilização Inca no século XV, essa cidade permanece até hoje como um dos maiores exemplos de engenharia e arquitetura do mundo antigo, especialmente considerando o ambiente extremamente difícil onde foi erguida. O que mais chama atenção em Machu Picchu é a forma como suas estruturas foram construídas. As pedras utilizadas são enormes e foram encaixadas com uma precisão tão impressionante que não é possível inserir nem mesmo uma lâmina entre elas. E o mais curioso é que os incas não utilizavam nenhum tipo de argamassa para unir essas pedras, o que torna essa técnica ainda mais misteriosa. Outro ponto intrigante é o transporte desses blocos gigantescos. Machu Picchu está localizada em uma região montanhosa de difícil acesso, e até hoje não existe uma explicação totalmente clara sobre como os incas conseguiram mover pedras tão pesadas por terrenos íngremes e irregulares, sem o uso de rodas ou animais de carga adequados para esse tipo de trabalho. Além disso, a cidade apresenta um planejamento urbano avançado, com sistemas de drenagem, canais de água e construções adaptadas ao terreno montanhoso. Isso demonstra que os incas possuíam um conhecimento profundo de engenharia e geografia, muito mais avançado do que muitas vezes imaginamos. Um exemplo impressionante desse conhecimento é o fato de que Machu Picchu resistiu a terremotos ao longo dos séculos, graças ao encaixe preciso de suas pedras, que permite que as estruturas se movimentem sem desmoronar. Esse nível de engenharia continua surpreendendo especialistas até hoje e reforça o mistério sobre como essa civilização conseguiu atingir tal nível de sofisticação. Ao longo da história, estruturas como Göbekli Tepe, Machu Picchu e pirâmides de Gizé mostram que o passado da humanidade pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Cada uma dessas construções carrega não apenas pedras e arquitetura, mas também perguntas que continuam sem resposta. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não conseguimos explicar completamente como essas estruturas foram construídas, transportadas ou planejadas com tanta precisão. Isso levanta uma dúvida inquietante. Será que estamos subestimando o conhecimento das civilizações antigas, ou ainda existem partes da história que simplesmente se perderam com o tempo? Talvez o mais intrigante não seja apenas como essas estruturas foram feitas, mas por quê? Qual era o verdadeiro propósito dessas construções? Religião, poder, conhecimento ou algo que ainda não conseguimos compreender completamente? Eu acho que essas estruturas só não são mais interessantes do que o seu comentário aqui no vídeo. Então comenta aí, qual dessas construções você achou mais impressionante? E se você gosta de conteúdo sobre história, mistérios e civilizações antigas, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos vídeos onde exploramos os maiores enigmas do passado. Nos vemos no próximo vídeo.